O Palmeiras, ele é sempre muito regular, né? Piperno, Bruno. E esse Palmeiras começa o Brasileiro de uma forma irregular. Não é o normal do Palmeiras do Abel Ferreira. São 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Sendo que uma derrota foi em casa pro Internacional. Aí ele empata com o Flamengo também em casa. E agora essa derrota em casa para o Atlético Paranaense. O Abel fez o desabafo. Ele deixou claro, e eu concordei com ele, tá? O Vampeta reclamou, mas ele tem o direito de reclamar. Ele sabe que é o acordo. Ele sabe que o clube vai ter que jogar às vezes fora do Allianz Parque. Mas ele tem razão quando ele diz que é diferente você jogar em Barueri e no Allianz Parque. Tá fazendo cara de negativo. Você discorda? Você acha que o Abel não é reclamar, porque ele sabe. Mas ele tem que chamar atenção. Gente, eu tô jogando em casa sem jogar em casa. Porque Barueri não é a casa do Palmeiras. Tô com você, Ivan. Você jogou bola, você conhece a história. Então você tem personalidade. Conversinha. Porque você é palmeirense claro que e sim. tá questionando. Conversinha de menino mimado. Então perdeu, o time jogou mal, o time tá com problemas estruturais muito sérios e aí desvia o foco para essa questão de ou joga em casa ou joga lá em Barueri, que na verdade é meia casa. Papo furado. Não é meia casa, não. Barueri não é casa. Isso não é. A casa do Palmeiras é o Allianz Parque. Tudo bem, mas o Palmeiras joga lá faz tempo. O problema é que agora o time tá pior, disputou 9 pontos em casa, só ganhou 1. E, aliás, por exemplo, só para fazer um recorte rápido aqui de Libertadores. Nas últimas 4, vamos lá então. O Palmeiras sofreu as duas últimas eliminações, aonde foi? Em casa. Palmeiras, quando passa pelo River Plate em 2020, onde é que o Palmeiras vai buscar a classificação? Fora, porque em casa perdeu para o River, foi trucidado pelo River. Quando elimina o Atlético Mineiro, onde é que o Palmeiras foi buscar a classificação? Fora, porque em casa tinha só empatado. O brasileiro mesmo tem 7 de 9 fora. No brasileiro, agora. Exatamente. E o Bruno, em 2022, talvez tenha sido o melhor Palmeiras. O Palmeiras perdeu 3 jogos do Campeonato Brasileiro todo, 2 em casa. Fora, só foi derrotado na última rodada quando já era campeão, jogou com um time misto. Então, conversa fiada de garoto mimado que quer desviar a discussão. O problema é estrutural e é mais sério. Palmeiras hoje, aliás, não fez nenhum grande jogo em 2024, e isso tem que ser encarado de frente. Palmeiras, que começou perdendo nos 3 primeiros jogos da Libertadores e melhorou depois que entrou a molecada. Palmeiras tem que encarar o seguinte dilema hoje. O Palmeiras quer seguir o exemplo do campeoníssimo e galáctico Real Madrid, que, quando chegou o momento, trocou todas as suas grandes estrelas para continuar campeão, ou o Palmeiras vai seguir o exemplo do Flamengo, refém da geração 2019 e que se arrasta até hoje. É essa questão. Aí eu desafio a nossa audiência a me dizer o seguinte: qual é o jogador do Palmeiras da campeoníssima geração 2021, a qual o palmeirense tem que reverenciar e admirar para sempre, mas que se encontra fazendo um bom 2024? Vamos puxar da memória. O Everton, Marcos Rocha, Mike, Gustavo Gomes, Piquerez, que chegou depois, o Zé Rafael, Menino, Veiga, Rony. Qual deles está fazendo um grande 2024? Nenhum. O Palmeiras virou vários jogos porque os garotos resolveram. O Endrick resolveu, como aliás no Brasileiro do ano passado. O Estevão, quando entrou no time, resolveu. O Luiz Guilherme foi o cara que mudou 2 jogos já de Copa Libertadores contra o São Lourenço lá e na virada espetacular no Equador, quando entrou na posição correta, porque ele não é atacante de lado. Aí ele mudou o jogo e lá no Equador, inclusive, fez o gol da vitória. Então, porque eu entendo a hesitação do técnico do Palmeiras em liderar agora essa troca de guarda que é necessária, essa troca geracional. Eu sei que do ponto de vista humano é difícil, ele se sente de alguma forma devedor a esses caras com quem ele tanto ganhou, mas é o momento de fazer isso, não dá para adiar mais. O time está se arrastando em 2024, faz um mau início de Campeonato Brasileiro e vejam, em 6 jogos só fez gols em 2. Por quê? Porque o meio-campo, por exemplo, não cria mais. O meio-campo está ruim.
Tudo que você falou é verdade. Tudo que você falou é verdade. Mas eu discordo quando a gente quer tirar o peso de você jogar na sua casa. Porque pra mim não só o Palmeiras. Eu concordo, o Palmeiras tá igual quando esteve no auge no ano passado, nos últimos anos? Não. Tem jogadores, sim, que são decisivos, que não estão numa excelente fase. Agora, quando o Abel reclama dele não jogar no Allianz Parque, pô, ele tem a justificativa dele de não jogar no Allianz Parque. Eu sei, Piperno, mas eu acho que seria... É diferente você jogar em Barueri e no Allianz Parque. É diferente pro Flamengo e jogar em Volta Redonda e não jogar no Maracanã. Óbvio que é diferente pro São Paulo jogar fora do Morumbi. Lógico, cara, mas todo mundo tem que saber que tem um contrato lá, mano. Tá bom, Vamp, mas quando o cara chegou, quando o cara vem do... Piperno, não tem nada a ver com o contrato. O Palmeiras, quando contrata o Abel vem do PAOK, né, um desconhecido. O Palmeiras já tem um acordo firmado, o Palmeiras é um gigante, cara. Quer dizer, já tem um acordo firmado com a W Torre, ó. O contrato tá lá, tem até problema de recebimento ou não, mas tem um contrato lá de que quando tiver show, tem que jogar fora e ainda paga a despesa, certo? Barueri, parece que Barueri é um lugar horrível de jogar o campo. É um estádio que era para ser para a Copa do Mundo. Ele já largado lá, porque ficou, quando eu falo largado, sem jogos, sem não sei o quê, com a Leila por trás, o Palmeiras por trás, eu duvido que a estrutura está muito melhor. Respeitar o contrato. E quando perde, se o Palmeiras dá 1-0 ontem, não tem um discurso que o Abel deu na coletiva. Ô, Vamp, 2022 do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras foi em Curitiba e ganhou do Atlético. Aliás, foi quando o Hendrick fez gol. E o jogo, os dois ontem, foi em campo neutro, porque o Atlético Paranaense manda seus jogos em campo... Palmeiras, as duas últimas vezes que foi a Curitiba jogar Campeonato Brasileiro, não perdeu. Ano passado, aliás, com o time reserva, empatou em 2-2, ganhava de 2-0, que foi aquele jogo de arbitragem ruim, prejuízo do Palmeiras. Agora perde em Barueri e perdeu no Allianz. O João Martins falou de sistema, isso, porque não expulsaram o Zé Ivaldo no pênalti do Hendrick. Agora, por que jogou em Barueri e o Palmeiras ficou pior que o Atlético? Não, é porque, veja, o problema é estrutural, é mais sério. Então, quando ele lança esse argumento, desvia a discussão que é mais séria. Aí nós vamos ficar o tempo todo discutindo o estádio e não a queda... Mas então, cabe à imprensa também fazer a pergunta. Ó, Abel, você falou muito do estádio, mas e o Palmeiras? Por que o Palmeiras não tá jogando um bom futebol? Aí tudo bem. Agora, que não é a mesma coisa pra ele, nem pra ninguém, você jogar fora do seu estádio, não é, pô. Contanto que a maioria dos times tem números positivos dentro de casa e negativos fora de casa. Contanto que quando o Palmeiras vai jogar no Allianz Parque, a gente sempre fala o Palmeiras é favorito. Quando o Flamengo vai jogar no Maracanã, a gente sempre fala o Flamengo é favorito. Quando o Atlético Mineiro vai jogar na MRV Arena, é sempre favorito. Quando joga fora, não. Eu acabei de citar as 4 Libertadores aqui, 2 títulos e 2 semifinais, e o Palmeiras nessas 4 não ganhou nenhuma semifinal jogando em cima. O Palmeiras foi nas 4, em 2 buscar a classificação fora e nas outras 2 perdeu a classificação em casa. Mas no programa de ontem a gente deixou claro, o Palmeiras no Allianz Parque tem um aproveitamento na temporada de 90%, mais ou menos. Em Barueri ele tem 68%. Qual é o contrato do Palmeiras? Olha aí, ó. Não, calma aí, vamos ver aí primeiro, ó. Diferença de aproveitamento do Palmeiras como mandante, tá? 7 jogos em Barueri e em casa. 6 vitórias em casa. 4 em Barueri. 1 empate em cada um. Nenhuma derrota no Allianz, 2 derrotas em Barueri. 61% contra 90%. Gente, eu sou um que eu odeio me basear só em número. Mas qualquer time, ele tem uma estatística muito melhor quando ele joga na sua casa. Claro, sim, eu não digo que a culpa é só do estádio. Você tem um contrato claro lá. Que o trabalho do Abel pode ser questionado. Agora, jogar no estádio, qualquer clube sente a diferença. Deixa eu te fazer um negócio. Vamos falar assim. Ó, dos contratos de clube aí com as suas arenas, quem fez o melhor contrato de todos? Palmeiras. Palmeiras, certo? Certo. Chega pro Flamengo e fala, quantos jogos o Palmeiras joga no Brasileiro? Dentro do Brasileiro, Bruno, são 19 jogos em casa. 19 jogos em casa e 19 fora. Esses 19, 13 aqui são no estado de São Paulo, porque tem Corinthians, São Paulo e Red Bull Bragantino, o Santos não tá. Aí se chegasse assim pro Flamengo e falasse assim, ó, eu vou te dar um estádio pra vocês, o mesmo contrato que fez com o Palmeiras, só que no Campeonato Brasileiro, 19 rodadas, você vai ter que sair... Eu vou ter que usar 4 jogos, porque vai ter show, e 15 jogos você faz dentro de casa. Não toparia um acordo. Eu duvido qual clube que não assina um contrato na hora. Até parece que o Palmeiras assinou um contrato, 19 rodadas no Brasileiro, o Palmeiras vai jogar 9 em Barueri e 9 em casa. Não é isso, não é toda hora que tem show, porra.
Aí quando perde, eu duvido se o Palmeiras ganhasse ontem de 2-0, ou virasse o jogo para 2-1, ou se fizesse o pênalti, ia ter esse discurso. Vamos ouvir primeiro o Abel Ferreira, depois eu vou querer ouvir o Bruno também. É o que eu falo, eu não digo que a derrota é culpa do estádio. Eu só digo que eu acho que o Abel tem um argumento sim em reclamar dele não jogar na Arena Palmeiras. Não foi ele que fez o acordo. Ele tá se lascando pro acordo. Eu sei, Vamp. Mas o que eu digo é que o cara tem uma justificativa de dizer que ele prefere muito mais jogar no Allianz Parque do que em Barueri. Como o Flamengo prefere jogar no Maracanã do que em Volta Redonda. Como o São Paulo prefere jogar no Morumbi. O São Paulo jogou fora de casa recentemente. Ele jogou aonde? O São Paulo jogou em Barueri algumas vezes. Do que em Barueri também, porque teve show. Contra o Água Santa. Vamos ouvir aí o desabafo do Abel Ferreira, que viralizou até por isso, né? Porque gera debate. E depois eu vou querer ouvir também o Bruninho Prado. A única opção que eu quero, ou que eu gostava, porque estamos a jogar contra o Palmeiras, isto não ajuda nada o Palmeiras, e não é questão do Barueri, que fique bem claro. Eu não tenho nada contra o Barueri. Eu quero jogar, como eu sempre vos disse, no Allianz Parque. A nossa torcida dá-nos 30% das vitórias em casa. 30% é da nossa torcida. E aqui falta energia. Não adianta. Podemos estar aqui. O problema não é o Barueri. Nem o que já jogámos no Morumbi. O problema é como é que o Palmeiras, que luta para títulos, tem um estádio para jogar futebol e é impedido ou não pode jogar. Eu não sou político, não é essa a minha função. A única coisa que eu tenho a dizer, como já disse, já ganhamos aqui e já perdemos aqui também. Agora, os nossos títulos nós ganhamos todos dentro da nossa casa. Portanto, não tem nada a ver com Barueri. Acho que estou a ser muito claro à tua pergunta. O problema não é o Barueri. O problema é como é que nós, que lutamos para títulos, não podemos ganhar, não podemos jogar em nossa casa, no Allianz Parque. É isso que eu quero. Eu não quero outra segunda. O problema não é o Barueri. O problema é o Allianz Parque. Como é que é possível nós não jogarmos no Allianz Parque? E se nós não jogamos no Allianz Parque, não me cobrem para ser campeões. Não me cobrem isso. Isso é o que me deixa muito triste, é não poder jogar em nossa casa, no Chiqueiro. Isso deixa muito triste. Não tenho nada contra o Barueri, zero. Gosto muito daqui. Mas não tem a ver com ou ser no Barueri ou ser no outro lado qualquer. Tem a ver é que não é justo. Não é justo para os meus jogadores, não é justo para o Palmeiras, que o estádio Allianz Parque é um estádio para se jogar futebol. O Palmeiras não consiga jogar no seu estádio. Isso não é justo. Olha aí, Bruninho Prado, ele diz que não é justo, né? Até porque ele deve se comparar com rivais na briga pelo título que sempre jogam nos seus estádios. Só lembrando então, 7 jogos na Arena Barueri, 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 61% de aproveitamento. No Allianz, 7 jogos, 6 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota, 90% de aproveitamento. O Abel tem razão em dizer que não é justo, porque o Abel não fez o acordo. Eu só quero deixar isso claro, é um acordo do Palmeiras com o Allianz Parque. Agora, ele está jogando na Arena Barueri e não no Allianz Parque. É claro que é melhor jogar no seu estádio, né? O Palmeiras tem um ótimo estádio. O próprio torcedor do Palmeiras não vai a Barueri, né? Não vai. Aí deve ter alguns motivos aí, mas eles não vão. Ontem tinha um público muito, muito pequeno na Arena Barueri. Eu tive 2 vezes fazendo jogo esse ano na Arena Barueri e era também um público pequeno contra o Inter mesmo, que era um jogo bom, um jogo entre 2 times fortes, público pequeno, então é um outro ambiente, sem dúvida. Mas o Palmeiras tem um acordo, é muito bom, vai ter que cumprir, não tem jeito. O Palmeiras, antes até do Abel chegar, o Palmeiras foi eliminado de uma Libertadores pelo Grêmio no Pacaembu. Era o Felipão o treinador do Palmeiras. O Palmeiras venceu em Porto Alegre por 1-0, um gol do Scarpa, e depois perdeu de 2-1 no Pacaembu com 2 gols do Everton Cebolinha para o Grêmio. E até na época tinha o gol fora e o Palmeiras foi eliminado. Era o Felipão, então já acontecia antes do Abel chegar. Uma coisa que ele tem que adaptar. Eu acho que o Abel faz isso e acho que pensando no time dele, pensando no grupo dele, ele faz isso muito bem, muitas vezes com arbitragem, agora com isso. Quando ele perde, ele joga um outro assunto que ele sabe que vai monopolizar as atenções. Isso para mim é uma coisa estratégica de comunicação dele e de gestão de grupo, que aí o debate vira o árbitro ou o debate vira o estádio e não o time, e aí ele deixa os jogadores dele mais tranquilos para trabalhar e para tentar melhorar o time. Não que ele não tenha razão em relação à arbitragem e tenha alguma razão no estádio, mas ele joga os assuntos para
para que ele possa trabalhar tranquilo. Eu acho que é uma boa estratégia. Que uma coisa é o que a gente acha aqui como jornalista, outra coisa é um cara que tem que comandar um grupo. E para ele, para comandar um grupo que tem que melhorar no seu desempenho, é ótimo que falem de outro assunto e que ele trabalhe ali com jogadores sossegados. Então, acho que em relação à estratégia dele com o grupo dele, ele faz isso muito bem. Mas o time tem que jogar mais. Isso é um fato, né? O Palmeiras, ano passado, jogou em Barueri contra o Atlético Paranaense no Brasileiro. Ganhou. Jogou em Barueri contra o Internacional. Por coincidência, os mesmos adversários. Ganhou do Internacional em Barueri também. Aí vão dizer, perdeu pro Santos. Perdeu, mas ganhou vários jogos lá. Ganhou. Para mim, o melhor jogo do Palmeiras esse ano, inclusive... foi em Barueri, contra a Ponte Preta, nas quartas de final do Paulista, que foi 5-1 pro Palmeiras. Ali o Palmeiras amassou a Ponte Preta. Foi em Barueri. Então, se o time estivesse melhor, ele jogaria bem em Barueri e teria mais chances de conseguir resultado. O time precisa ajustar. Eu não acho que é algo dramático. E é mais fácil ajustar tendo um cara como o Abel ali, que conhece o elenco. Mas ele, como o Piperno falou, ele tem esse dilema, que não é fácil mesmo. É a hora, por exemplo, ele pensa, eu estou dando um exemplo aleatório. Será que é a hora do Luiz Guilherme jogar mais que o Veiga? Não é fácil isso. Porque ele acredita que o Veiga possa dar retorno a ele, que o Veiga é jovem ainda, ele está mal nesse ano. Mas ele acredita porque o Veiga fala, peraí, mas o Veiga ele já me fez gol em final de Libertadores, já me decidiu um jogo aqui no Brasileiro, tinha um jogo duro ali, ele foi lá e resolveu. E a quantidade de gol que sai do pé do Veiga é brincadeira, né? Não são decisões fáceis. O Zé Rafael voltou ontem. O Zé Rafael não jogava desde a final do Paulista. Ele ficou no banco outro dia, mas ontem foi o primeiro jogo de titular depois da final do Paulista. É um cara que já resolveu um monte de jogo para ele. E aí, o que eu faço? Eu fixo mais o Richard Rios? Se o time não melhorar, uma hora ele vai ter que tomar alguma decisão assim como ele tomou com o Rony ano passado, por exemplo. O Rony perdeu a posição na reta final do ano passado. Mas não é fácil, mas eu acho que daqui a pouco ele vai se acertar. E uma coisa também, ele ainda não ajustou uma maneira de jogar, que é uma coisa que já aconteceu várias vezes no comando dele, porque ele está lá há muito tempo, e ele sempre acaba arrumando uma solução. Ano passado, é muito para encaixar o Endrick também, que daqui a pouco vai embora. O Endrick não é nem ponta nem centroavante. Ele é um segundo atacante. Ano passado ele achou uma solução com 3 zagueiros. Deixava o corredor para os alas e o Endrick jogava perto. Ano passado até era o Breno na reta final, não era bem um centroavante. Eles faziam uma dupla. Ali ele encaixou, foi o time da reta final do Brasileiro. No Paulista esse ano ele pôs um 9. Flaco Lopes. Então o Endrick jogava atrás do 9 e continuava ali os 2 alas. E aí mudou o posicionamento do Veiga. O Veiga gosta de partir da direita para o meio. Ele jogou o Veiga para a esquerda para dar o lado direito para o Endrick. Não funcionou tão bem. E agora ele está tentando, nos últimos jogos, o Flaco foi para o banco. Ele está tentando o Endrick de 9 de novo. Aí abre espaço para o Estevão entrar no lado direito. Então ele joga com o Estevão na direita, alguém na esquerda, às vezes o Lázaro, ontem foi o Rony, e encostando, e os laterais às vezes chegando, e está sem o 9 agora. Então ele também na parte tática, ele está tentando achar ainda. Ele ainda não achou. Ele deixou meio de lado a história dos 3 zagueiros. E deixou de lado, pelo menos por os últimos jogos, o 9 também. Ele está com o Endrick de 9. Então ele também está tentando achar ainda uma formação que, aí eu falo pelo histórico dele, eu acho que daqui a pouco ele vai achar, mas ele ainda não achou. Agora, uma situação, a gente vai falar já do Endrick também, que está gerando polêmica aí. As chegadas do Endrick está chegando muito duro nos adversários, mas tem que chamar atenção também, e aí eu acho desculpa, porque do estádio eu acho que tem justificativa sim. Pode, pilhado, você tá caindo na pilha do Abel, azar, eu acho. Sempre achei que estádio faz muita diferença, o seu estádio, sua torcida. Agora, o Abel, aí também ele tá tentando arrumar. Aí ele diz, menos um dia de descanso do que o adversário. Aí também ele já quer achar reclamação em tudo. Tem que se valorizar também o mérito do Atlético Paranaense. Porque, o Atlético Paranaense no primeiro tempo criou chances, o Atlético Paranaense jogou bem, o Atlético Paranaense mereceu vencer, mesmo com um jogador a menos, que eu achei a expulsão injusta do Esquivel. Não era falta para amarelo. Foi injusta a expulsão do Esquivel. E mesmo com um jogador a menos por cerca de 25 minutos, o Atlético Paranaense segurou o resultado e saiu com a vitória. Aí eu vou mostrar aqui a declaração do Abel, que aí eu já acho um exagero. Começar a falar que descansou um dia a menos. Não existe muito isso. Claro, um dia o time dele vai descansar um dia a mais, outro dia um dia a menos. Aí é tentar muito achar uma justificativa para a derrota. Vamos escutar o Abel Ferreira de novo. Primeiro falar de coisas muito concretas e sinceras e são factos. Menos um dia de descanso com o nosso adversário e minha equipa cansada e vocês bastam ver a quantidade de transições que o adversário teve na primeira parte e isso tem a ver com os erros de passe que nós temos.
Não está em causa a vontade, não está em causa o esforço, está em causa o discernimento para tomar boas decisões, para passar bem a bola, para fazer a bola chegar ao último, não perder a bola de forma precipitada, que foi o que aconteceu. Isso tem a ver com a lucidez mental para tomar boas decisões. E isso foi na primeira parte, só se foi a primeira vez que eu aqui, pelo menos aqui em Barueri, que nós damos 4 ou 5 transições ao adversário na primeira parte, que só jogou em transição. Claro que abalou, acho que é o momento do jogo, não adianta estar aqui a esconder isso. Minha opinião, a melhor oportunidade da primeira parte é nossa, pelo penalti. E no penalti, no momento que devíamos ou poderíamos ter feito o golo, no momento seguinte sofremos o golo, que é um autogolo. E para te resumir o jogo, em poucas palavras, acho que fomos pouco criativos, pouca energia, e os 2 golos sofridos foram 2 autogolos, traduzem aquilo que foi o jogo. Olha aí, ó, agora eu vou entender a revolta do Piperno, do Vamp. Aí também já é achar desculpa. Ah, teve um dia de descanso a menos. Ah, por isso que errou muito passe. Ah, por isso que teve menos transição. Aí não. Aí o Abel Ferreira tem que aceitar o calendário, porque muitas vezes é o time dele que descansa um dia a mais. E aí, quando o time dele descansa um dia a mais e ganha, ele não fala. Aí, realmente, a do estádio eu aceito. Essa já é uma lorotinha, né? Vamp, Piperno, a gente vai pra um break. Jogou na Venezuela. E o Atlético Paranaense jogou na Venezuela. Jogou no Uruguai, era bem mais perto. Jogou 2 horas de voo de São Paulo. Olha aí, ó, é boa observação do Bruno. A viagem do Atlético Paranaense foi muito mais longa do que a viagem do Palmeiras. E viagem é uma coisa que desgasta. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Aí nessa declaração eu dou razão para vocês. Aí é o Abel Ferreira querendo de novo achar uma desculpa para não criticar a atuação do seu time, né, Vamp? Então, por isso, né? O foco mesmo é o jogo, cara. Esse negócio de mimimi, velho, faz que nem o Vasco ou que nem o Bahia. Dois clubes que são SAF que não estão jogando nada. O Bahia ainda tem a Copa do Nordeste, o Vasco passa a semana toda treinando, sem competição, sem Libertadores, sem Sul-Americana. E aí, sem financeiramente. Pô, os clubes grandes estão jogando, cara. Tá vendo ontem aí, ó. O Arsenal numa luta danada, jogou Liga dos Campeões, jogando tudo. A Premier League não para. Todo mundo brigando por título. Eu vejo o Real Madrid super feliz que tá campeão espanhol, tá na final de Liga dos Campeões. Não tem que ter não tem como se sentar e querer jogar uma vez por semana. Aí eu vejo o Abel, quando pede, dá esse discurso. Aí o Tite, quando pede, fala, não, muitos jogos, a gente jogou na altitude, o campo não presta. Aí o Diniz, quando perde um jogo... Isso eu estou falando dos principais treinadores porque estão nas principais competições. É difícil, é terreno hostil. Se vai em La Paz, todo mundo sabe há milhões de anos que é terreno hostil, altitude. Você vai em outros, na Venezuela, o campo não é legal. Você vai no Peru, temperatura. Pô, daqui a pouco eu vou ensinar para os caras, sabe o que é legal? Rede, água de coco, ganha bem, escolhe o dia que quer jogar e a temperatura que quer. Tá assim agora. Todo mundo ar-condicionado. Ar-condicionado. Todo mundo, quando perde, bota alguma coisa. O Bruno acabou de falar, pô, eu vi o Atlético Paranaense foi pra Venezuela. Sabe quantas horas você leva pra chegar na Venezuela? E nem era Caracas, eu acho, né? Era Raio Zuliano, acho que nem era. Aí o Palmeiras jogou no Uruguai. Muito mais rápido jogar no Uruguai do que lá em Fortaleza ou até mesmo em Recife. Pra Bahia dá 2 horas. Pro Uruguai, daqui de São Paulo, o Uruguai dá 1h50. Pra Montevidéu. Contra um time que tem uma torcida igual o Juventus da Moca. Pô, tá valendo assim, sem ninguém. Não, a Juventus da Moca tem mais, hein? Pô, você é louco, vai lá na querida Javari comer aquele canole. Não, foi em Caracas, sim, mas é longe. Caracas é longe. Não, Caracas é longe. Dá quase 5 horas de voo pra Caracas. Sim. Aí desce tudo. Aí pede, não, desgaste, não sei o quê, papá. Pô, quando ganha, ninguém com um discurso diferente, que o campo é bom. A gente outro dia falou, não, mas você viu lá, o Palestino, não sei o quê. Aí pegou, o Flamengo jogou 11 da manhã. Não se joga. 11 da manhã. Sabe que horas os jogadores treinam? Vai dizer que não pode 11 da manhã? Os caras chegam no treino 9 da manhã, treinam até meio-dia. No sol. No sol, pô. Por isso que eu tô olhando agora assim, pô. Aí você vai jogar na Ucrânia, ambiente hostil, temperatura -5, tudo. Eu fico olhando, não, é muito discurso quando se perde, cara.
Um discurso totalmente errado. Se perde também. Tem que saber perder também. Ó, a gente tá voltando aí pra Rádio Jovem Pan em 2 segundos. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio no YouTube. Vamp, quer concluir? Desvia o foco de uma coletiva da derrota. Ó, meu time hoje não foi legal. Temos que melhorar. Não, sempre uma desculpa em alguma coisa. Temperatura, campo, ambiente hostil, altitude. Aí eu vou ensinar pros caras. Não tem nada melhor que, vai pra Itaparica, 2 pés de coco, uma rede, toma lá um coquinho. Que hora quer jogar? Como é que está a temperatura aí? O jogo é no Rio? Só vou jogar se tiver 26 graus. Para com isso, pô. Tem que saber perder também. Piperno. Acompanho o relator Vampeta em tudo que ele disse aí sobre esse tipo de desculpa para boi dormir. Então, por exemplo, agora há pouco o Bruno deu 4, 5 argumentos táticos em relação ao que está acontecendo com o time do Palmeiras. Escrevi hoje também falando um pouco sobre isso. E aí, se o treinador habilmente quer blindar o grupo dele, falando sobre clima, sobre hora menos de descanso, a questão do estádio, ele está no direito dele, ele fala o que ele bem entender. E o Abel não precisa provar mais nada para a gente, porque ele é um excelente técnico de futebol. Mas assim como ele é um excelente técnico de futebol, ele também é um sujeito extremamente preparado e competente para tentar direcionar essas discussões, essas entrevistas, para o caminho onde ele quer levar, que certamente é o caminho para não atingir nenhum jogador do time dele, principalmente aqueles que não se encontram bem. Então também, assim, o sujeito que está lá para fazer uma pergunta para ele, se for um pouco mais, eu não diria esperto, porque eu também não corajoso de ninguém, mas assim, um pouco mais atento à atuação do time, ele vai falar, tá bom, professor, concordo. Mas então, professor, falando agora sobre o jogo, né? Quer dizer, por que está acontecendo isso com o meio campo? Por que a bola chega toda quebrada para os caras da frente? Por que a defesa está sem cobertura? Quer dizer, o Palmeiras tem uma avenida de cada lado, né? Ontem foi, no começo do jogo, o Atlético atacava muito fácil em cima do Mike, depois mudou e fez a mesma coisa em cima do Piquerez. Por que está acontecendo isso? Por que o Palmeiras não consegue encaixar um mísero ataque pelo lado esquerdo? Eu tenho uma suspeita. A gente pode até questionar a fase do Piquerez, mas o Piquerez está jogando sem apoio dos homens de meio campo. Por quê? Porque o Palmeiras raramente tem jogadores do meio campo caindo por lá, porque o Veiga gosta mais de jogar pelo outro setor. O Palmeiras nem sempre tem um atacante correndo pelo lado esquerdo, porque muitas vezes esse jogador que é escalado para utilizar aquela faixa de campo, ele acaba também vindo para o meio e o Piquerez fica muito isolado. Então, é uma suspeita. Então, há muitas questões que o Palmeiras tem que corrigir. Só que esse tipo de debate não existe em coletiva do Abel. Porque, habilmente, o Abel direciona para outros temas e quem está lá acaba, de certa forma, assimilando isso. Tem que falar mais de futebol, de jogo jogado, e não desses aspectos, digamos aí, complementares, né? Desses aspectos que são, na verdade, enfim, coadjuvantes, periféricos, mas não tocam nas questões estruturantes que são as principais.